Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Podeis assentar-vos por bondade, com a alma farta em alegria. Quero uma vez mais me fazer valer desta riquíssima oportunidade de estar com os irmãos, uma vez mais, a partilha da palavra do Senhor. Antes de adentrarmos ao texto sagrado, eu quero fazer conhecido a esta amada igreja a minha gratidão por o bondoso Deus nos franquear esta oportunidade de estar convosco. Ao nobre pastor Vicente Mariano, quero consignar os meus votos de gratidão por esta rica oportunidade, como também ao Lucas, a toda esta casa tão amável, a esta juventude, que Cristo Jesus vos abençoe. Confesso que já estou em casa, porque o meu coração já foi para São Paulo, quero voltar a ver a minha família, mas enquanto estamos aqui, felizes estamos porque também aqui está uma extensão da família de Deus, e como é bom estar com os amados irmãos. Abra a vossa Bíblia, por favor, Salmo de número 29. Salmo de Davi, Salmo da contemplação. O livro dos Salmos tem sido o livro em qual eu tenho me debruçado este ano sobre uma densa reflexão em estudos, e se torna recorrente que algumas ministrações se debrucem sobre este livro. Salmo de número 29, Salmo da contemplação, Salmo de Davi, que nos diz assim: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e o adorai na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as brenhas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor, Ele dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. E todos nós dizemos amém. Nós estamos, no mínimo, diante de um salmo que traz os fenômenos da comunicação divina. E automaticamente, o que Davi nos apresenta sobre uma perspectiva da contemplação, isto não é dado a qualquer um. Primeiro porque a voz do Senhor, que é uma definição que nos é dada dentro do campo espiritual, ela ocorre dentro de uma atmosfera de transe. A voz de Deus é perceptível e estimulada a nós como um caminho de revelação através das Escrituras Sagradas, mas que ao mesmo tempo não se limita tão somente ao livro. Ela é dada em esferas externas, porque Deus não se confina a sua voz, a voz divina, tão somente ao livro sagrado, mas Deus se comunica como Criador. Deus se comunica através da natureza.
Deus usa instrumentos incomuns para comunicar a percepção humana. E automaticamente, os instrumentos pelos quais Deus se utiliza, um deles está nos narrado no Salmo de número 29, que são a comunicação do Senhor por intermédio da natureza. Em alguns aspectos bíblicos, o Salmo de número 8, por exemplo, Salmo de número 19, e mais especificamente o Salmo que acabamos de ler, são salmos da comunicação divina, são salmos em que Deus fala de si ao mundo, e eu vou reprisar isto, porque estes 3 salmos, 8, 29 e 19, são salmos em que Deus, além de falar de si ao mundo, Ele está trabalhando o chamamento à nossa percepção, ao discernimento de onde está esta comunicação. Eu me encanto, por exemplo, com o Salmo de número 19, porque Deus vai se comunicar através do firmamento. E se você puder criar um apêndice ao Salmo de número 29, vire-se para o Salmo de número 19, porque ele também é um mecanismo introdutório desta comunicação, que eu faço tão somente em tom introdutório. O Salmo diz no verso 1: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. E aí, um tom poético, o salmista Davi, dado a destreza do seu relato e a percepção da voz do Senhor, ele traz um tom poético desta voz que percorre a comunicação do nosso cotidiano. Ele vai dizer: porque um dia faz declaração a um outro dia, e uma noite mostra sabedoria a uma outra noite. Isto para mim é no mínimo uma graça manifesta, porque além de Deus estar se comunicando como um Criador, o texto no Salmo de número 19, verso de número 2, vai nos tanger a persistência de Deus em percorrer o nosso chamamento, a atenção desta comunicação. Preste bem atenção, porque o verso 1 diz: os céus declaram, e esta declaração se manifesta a partir da glória de Deus. E a glória de Deus, na teologia ou nos estudos acerca dos atributos comunicáveis do Senhor, carregam uma plenitude. A glória de Deus, conhecido como o Shekinah, a plenitude do Senhor, nada mais é do que a associação dos atributos ativos de Deus, os atributos altos de Deus, com os atributos morais do Senhor. A sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua sabedoria, manifesta e associada também aos atributos comunicáveis, que são aqueles pelos quais nós podemos nos relacionar com Deus. A sua santidade é um desses atributos. O texto vai dizer que Ele é santo, e a convocação é de que nós devemos ser santos, tal quanto é o Senhor, o nosso Deus. Deus é amor, e nesse atributo comunicável, Ele espera que ao nos relacionarmos com Ele, também nos expressemos através do amor. Então esses atributos, os ativos e os atributos morais, consolidados em uma manifestação plena, se torna a glória de Deus, o Shekinah do Senhor. Então, quando o texto diz que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos, o texto está nos comunicando de que todo o firmamento, toda a criação, carrega a presença deste Deus, o El Criador, o Senhor que rege, que governa sobre a natureza e sobre a criação, sobre o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, para revelar a partir da sua expressão corporal e racional,
um pleno culto de reconhecimento a esse poderio do Senhor. Mas se não bastasse a natureza, o livro que nos comunica a revelação de Deus, e a natureza que proclama e declara a presença de um Criador, o texto vai nos dizer que há uma proximidade de Deus a nós. Há uma reverência nesta criação, mas há um estado peculiar de Deus de se comunicar a nossa individualidade. Deus percorre os nossos dias, Deus percorre o nosso cotidiano. Então o texto vai dizer que um dia faz declaração ao outro dia. E esta forma poética de Davi nos incomoda, porque o texto está dizendo de que esta presença divina, que forma incansável, através de um amor gracioso, percorre o nosso cotidiano, fazendo declarações profundas. É um Deus que se declara através de uma presença invisível, mas perceptível, sensitiva, visível em nosso interior. E para isto precisamos utilizar de todos os nossos recursos para compreender a presença do Senhor. A percepção que o Salmo nos dá é de que Deus preenche o nosso cotidiano, Deus está presente em nossa vida, Deus percorre o nosso dia, Deus faz declaração a nós, Ele caminha conosco no amanhecer, Ele percorre o nosso dia, no entardecer, no anoitecer, lá está a presença do Senhor. O Senhor percorre o nosso dia, e um dia faz declaração a um outro dia. O que o texto está nos dizendo que é impossível nós, criaturas do Senhor, feituras das suas mãos, ficarmos sem a ausência deste Deus. Deus está presente, Deus está vivente entre nós, Ele está aqui esta noite. Não faz muito tempo que entoávamos um cântico na igreja, que dizia: Deus está aqui, tão certo como eu te falo e você pode me ouvir, tão certo como o ar que nós respiramos, Deus está aqui, Deus está presente em nossa vida, no nosso cotidiano. E eu preciso te alardear isto esta noite: a voz do Senhor percorre a sua vida, a voz do Senhor caminha na sua direção. Deus está falando com você, Deus está se declarando a você, Deus está chamando os teus sentidos para perceber a sua presença, para receber a sua voz. Ninguém escapa do Senhor, ninguém foge da sua presença. Ele percorre os bastidores da nossa vida e Ele marca encontros reais, vivos. Você não dormirá à noite sem a presença do Senhor, você não ficará sem a presença de Deus. Deus fará declarações a você, e essa declaração alcançará o transcender, visitará as dimensões mais profundas da vossa vida. E esta forma poética de Davi me encanta, porque Davi diz: um dia faz declaração a um outro dia. E eu fico pensando aonde Deus me encontra, eu fico pensando aonde Deus reserva este encontro tão nobre. Então, incansavelmente nós nos debatemos. Esta vida gasosa, agitada, de certa forma tira de nós a percepção de onde está Deus. De certa forma temos colocado Deus em segundo plano. De certa forma, o agito da vida tem mudado as nossas prioridades. Eu falo como pastor esta noite. De certa forma, gostaria de que o apego à palavra de Deus, de obediência à sua palavra, fizesse de nós muito mais de que um litúrgico num culto de domingo à noite, que nós criássemos uma dinâmica, um apego, a submissão ao governo de Deus, que nós nos relacionássemos e intercambiássemos a nossa vida a uma eterna dependência do nosso Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer.
Sem Ele a nossa existência se torna barata, um desfazimento existencial, um vazio que toma conta da nossa vida. Mas Deus sabe que somos falhos, Deus sabe que a nossa natureza é decaída por consequências do pecado, mas o seu amor está batendo a nossa porta. Deus está dizendo: um dia vai te encontrar, e se você fugir do dia, a noite te espera. Eu te encontrarei, eu estarei de braços abertos, fazendo declaração a você: você não ficará sem a minha presença. Eu farei você conhecer que eu estou nos bastidores da sua vida. Eu quero te convocar esta noite a reconhecer esta graça incansável do amor de Deus que nos abraça. Deus está percorrendo os nossos cotidianos. Então um dia faz declaração a um outro dia, e mais do que isto, uma noite mostra sabedoria a uma outra noite. Sem língua, sem fala, lá está Deus comunicando-se a nós. Um silêncio ensurdecedor toma conta de nós. Que Deus comunicável, que fenômeno da comunicação. Deus está nos encontrando na noite, no meio dos nossos debates, no meio das nossas forças incansáveis pela sobrevivência. Lá está Deus subjetivamente nos tocando. Eu estou dizendo de que Deus está interligando o lugar da comunicação. Deus quer falar com você. Deus quer mais uma vez que você escute a sua voz. A de Toledo, igreja do Senhor, Deus quer falar conosco. E muito mais do que falar, Deus quer que nós saibamos ouvir a sua voz. Esta igreja nunca ficará sem a voz do Senhor. Deus fala em nosso meio. Ele faz declarações, e sem língua, sem fala, Ele percorre o nosso interior. Deus está falando. E esses fenômenos da comunicação do Senhor, no Salmo de número 29, é um salmo que traz a percepção, a presença manifesta do Senhor. Deus pode falar de forma subjetiva, sim. Deus pode criar fenômenos de comunicação, sim. Deus pode usar braços, letramentos para alcançar o nosso interior, sim. Deus vai usar signos, Deus vai usar a natureza, Deus vai usar o nosso cotidiano, Deus vai nos atrair à sua presença para falar conosco. E a grande questão que a primeira revelação da voz do Senhor se dá pela sua palavra. É o livro sagrado que nos serve de regra de fé e conduta. Muito mais do que a Bíblia, como já expressamos, Deus vai usar os fenômenos desta natureza. E estes fenômenos da natureza pode ser para alguns uma certa incógnita, uma dúvida do que é Deus, do que é a sua permissão, do que é o seu governo sobre a natureza, aonde está a presença de Deus, o que é a força do inimigo permitido pelo Senhor, como um ataque à minha vida, como eu posso distinguir o que é Deus e o que não é do Senhor. Eu parto de um princípio de que a minha vida submissa ao governo de Deus. Nada acontece em torno de mim sem a permissão do Senhor. O inimigo não tem domínio sobre a minha vida. O inimigo não tem poder sobre a nossa história. A minha casa, a tua casa está guardada pelo Senhor. Mas se faz necessário que recorramos à obediência à sua palavra. Deus tem compromisso para com quem é fiel com Ele. Não se distancie do livro da palavra do Senhor. Não abdique a obediência à palavra do Senhor, porque Deus dará proteção ao teu caminho. Deus é Senhor que nos guarda, protetor fiel, que guarda o seu povo em todo tempo. Mas a obediência irrestrita à sua palavra é condicional para uma vida abençoada e crescimento na presença do Senhor. Eu me encanto quando percebo que num domingo pela manhã, numa igreja como esta,
houve um ajuntamento sagrado em torno da palavra do Senhor. Eu dizia ao grupos de jovens esta manhã, que espiritualidade não é um estralar de dedo. Tem gente que pensa que espiritualidade se adquire em uma única reunião, é vir no culto, receber uma carga, um empoderamento, e ir para a segunda-feira, enfrentar o cotidiano. Não é assim. Espiritualidade é vida cadenciada, a obediência e o relacionamento com Deus. Espiritualidade não acontece num estralar de dedo. Espiritualidade se sente, se vive, se relaciona, se intensifica com um coração desejoso por estar na presença do Senhor. Deus não é objeto de prateleira que você pega e consome, não. Deus é Criador, Ele é Senhor, que governa, que rege, que está sobre toda a criação. Mas de certa forma, oh meu Deus, de certa forma, a religiosidade tem feito que muitos façam deste lugar um ambiente de trânsito. Esse não é um lugar para desfile de moda. Esse não é um lugar para o aparecimento do homem. Esse é um lugar em que nós nos reunimos com uma inteligência racional para prestar em contemplação plena o nosso culto ao Senhor. Você veio aqui para prestar culto a Deus. Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor. Esta não é uma agenda de um mero congresso de jovens, não. Esta não é uma mera agenda, um programa de um final de semana, não. Esse é um ajuntamento de pessoas que reconhece que Ele é Senhor e que nós somos criatura das suas mãos. Se você veio aqui para dizer que Ele é Senhor, levante a tua mão, glorifique a Ele, porque Ele reina sobre todos nós. O salmista Davi está no pátio do palácio, olhe para mim, e do pátio do palácio, ele tem a oportunidade de solitariamente ver Deus, ouvir Deus, porque é esta disciplina, este ambiente em que nós produzimos a lectio divina, este apego aos detalhes de Deus, ao ouvirmos a sua voz através dos fenômenos da comunicação, o salmista vai para o pátio, e ele olha para o norte, lá no mar Mediterrâneo, quando de repente do palácio, ele olha e vê uma grande tempestade que se ergue no meio do mar. Trovões, relâmpagos, agitam as águas. Uma grande tempestade faz com que as ondas se ergam. E o salmista que está no sul, vendo uma tempestade à distância, ele percebe que essa tempestade começa a se deslocar do norte. E ele começa a descer desde o monte Hermon, passa pelo deserto de Cádiz, um deserto que não tem caminhos, mas que quando esta tempestade se ergue, vai fazendo um percurso no meio de um lugar que não há nenhum trajeto, e se destina ao sul, chegando em Judá, mais especificamente em Jerusalém. E quando esta tempestade convulsiona, se ergue, e de forma assustadora, faz com que homens saiam dos ambientes de segurança, ou daquilo que eles diziam ser seguros, e correm para o templo, para se abrigarem dentro do templo, porque subentende que o templo em Jerusalém era o lugar da manifestação da presença do Senhor.
O que eles não estão conseguindo fazer de leitura é identificar se aquela tempestade é do Senhor ou não. E mais uma vez, aqui eu me inquieto. Porque o salmista, quando vê a tempestade se erguer, os trovões, ele começa a tecer, poetizar, ele vai criar uma teopoética, ele vai começar a glorificar ao Senhor. Ele olha para aqueles que não abdicaram a sua vida, a obediência à lei do Senhor, que não propuseram servir ao Senhor e se relacionar-se com Ele, se debatendo, questionando, fazendo perguntas triviais: se devo ir ou ficar, comprar ou vender, se eu devo tomar tal decisão ou outra. São pessoas que não têm em si o equilíbrio e o governo do Senhor que lhe dá paz subjetiva, obviamente, para tomar as mais nobres decisões da vida, porque nem tudo você precisa acionar o reino espiritual. Tem muita gente fazendo mecanismos, criando amuletos com caixinhas de promessas, acionando o sagrado como que se fosse uma resposta para o seu cotidiano. Não é um mero abrir de caixinha de promessas, não. Espiritualidade é se relacionar com Deus a despeito da nossa realidade. Espiritualidade não é acionar a Deus somente no tempo de crise. Quem me ouve diz amém. Espiritualidade não é buscar a presença do Senhor no dia mau. Espiritualidade é algo que eu produzo antes que o dia mau chegue. Espiritualidade é estar na presença do Senhor, buscando a sua face, confiando a Ele o meu amanhã, o meu futuro, sobre uma certeza que Ele é Senhor, que rege o passado, o presente e o futuro para a glória e louvor do seu nome. Então o salmista vai para o templo, e do templo ele vê a natureza convulsionando, e ele olha para os seus pares, ele olha para a comunidade em Judá, e ele vê os irmãos se debatendo, e ele fica inquieto, porque o espiritual discerne tudo. Não mexa com quem ora, quem me ouve. Não mexa com quem conversa com Deus. Não empreste o teu ouvido para com pessoas que não passam pelos mesmos processos que você. Não queira compartilhar o caminho de espiritualidade com quem não obedece a Deus. Não queira andar com gente que não gasta tempo na oração. Não queira andar com gente que se debate porque deixou de obedecer. Eu estou dizendo que Deus vai blindar o caminho de pessoas. Eu estou dizendo que a tua relação com Deus é tão intensa que a voz dele está lhe dando amplitude no discernimento. Deus não vai permitir que chegue ao teu caminho confusões. Oh meu Deus, Deus não vai permitir a contenda bater a tua porta. Deus vai desviar o caminho mau diante da tua presença. Limpa o tanque. Deus vai colocar combustível novo. Você vai andar em uma outra velocidade. O embaraço vai ficar para trás. Deus está levantando você com força. Quem me recebe essa noite essa palavra? Deus está dando autoridade para pisar as coisas sobrenaturais. Quem veio esta noite para receber graça e poder de Deus, seja cheio da plenitude do Espírito. Ei, amarachaio. Escuta. Quem ora, ouve a voz de Deus primeiro. Vou de novo dizer. Quem ora, tem o precioso momento de ouvir Deus falar consigo. Quando Deus usa alguém para falar, nada mais é do que confirmar aquilo que Ele já disse.
Deus fala só para confirmar aquilo que dentro de mim já é certeza. Mas se eu não oro, juventude, se não orarmos, você não ouve Deus. Se não obedecer a sua palavra, não tem como pisar o solo sagrado, senão você entra em espanto, em susto. Porque vida espiritual é um lugar demorado. Espiritualidade não é um estralar de dedo, como eu já disse. O salmista está vendo a tempestade erguer e gente correndo, se debatendo. Já viu gente assim? Que no dia mau se desespera. E alguém diz, começa a cantar no meio da tempestade. Já viu também? No dia mau está dizendo, eu louvarei ao Senhor. E aí outro está... Esse relacionamento prévio, fica comigo, habilita os meus sentidos para ver onde está Deus e onde não está o Senhor. Esse relacionamento prévio me dá códigos de leituras de ambientes, desses fenômenos de transcendência. Eu sou dotado de visão de transcendência, eu leio ambientes. Deus me dá sonhos, Deus fala comigo através da sua palavra, Deus dá discernimento, que para mim é o segundo maior dom depois do amor. Então, para os que corriam para Jerusalém, porque uma tempestade se ergue, Davi pega o papiro e começa a escrever. Enquanto alguns estão se debatendo, porque o céu ficou escuro. Não há um sol como sentido de clareza. O dia está escuro. E o salmista vê trovões, ele diz, é o Senhor. Ele pega a caneta e começa a tanger um dos mais lindos salmos. Porque Davi está dizendo, esta tempestade não é uma, olha para mim, não é uma natureza sem governo. Essa tempestade, ela tem regente. Esse vento não é qualquer vento. É um vento permitido pelo Senhor. Deus está regendo. Ele está dizendo, em outras palavras, que a tempestade que se ergue no mar Mediterrâneo tem a presença de um governante, de um regente maior. Para aqueles que não andam em comunhão com Deus, se debate, estão agonizando, e o salmista vai compor. Então ele vai dar algumas instruções, e eu começo a ministração neste salmo agora, e a tua atenção, por favor. O salmista faz um conclame, uma santa convocação, uma ordem expressa a partir da contemplação, porque ele vai dizer a nós de que a própria natureza será um veículo da voz de Deus. Olha para mim, muito mais do que Deus falar ao ouvido, Deus vai falar a visão. Muito mais do que Deus falar o local correto pelo qual eu posso ouvir, Deus vai me dar códigos de leituras na visão. Então, Deus está te chamando a Davi para ter uma percepção plena, utilizar todos os seus sentidos para perceber, ouvir, sentir Deus. Então, quando Davi ativa esses códigos, ele para e vê Deus usando a natureza como um veículo de comunicação, ou um agente da sua voz. Ele para e começa a distribuir cânticos. Eu disse, distribuir cânticos. Ele faz uma convocação santa e diz, hoje nós vamos prestar culto ao Senhor. Reuni-vos os departamentos. Primeiro departamento, a corte angelical. Segundo departamento, os homens. Terceiro, toda a criação. Então ele começa a dar o tom. Ele começa a fazer alguns ensaios. Então ele, além de ser um regente desta contemplação,
Ele vai dizer a forma como que se deve prestar culto. Ele vai dizer como a liturgia deve ser feita. É um momento pedagógico de Deus, a partir da instrução que Davi faz da releitura. Então, verso 1, se puder colocar no telão, vai nos ajudar. Diz assim: dai ao Senhor, o primeiro grupo que vai louvar, a corte angelical. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e o adorai na beleza da sua santidade. Outra tradução vai dizer: tributai ao Senhor, pagai ao Senhor, trazei ao Senhor os vossos votos, dai ao Senhor a devida glória. Dar glória a Deus, vocacionar ao Senhor, dar a Ele o seu devido reconhecimento, é um estado pleno, pelo qual aqueles que são criaturas do Senhor devem fazer. Não dar glória a Deus tem como sentido usurpar, tirar do Senhor aquilo que lhe é devido. Não dar glória a Deus é cometer um homicídio espiritual, é usurpar a Ele a devida honra, a devida glória, é dar a Ele o devido louvor, é reconhecer a sua santidade. Dar glória a Deus é requisito básico para aquele que vem prestar culto ao Senhor. Isso não deve ser jargão de pregador. Eu não devo incitar você a dar glória a Deus. Eu não devo mandar a igreja a dar glória a Deus. Eu não devo me condicionar a este comportamento tão errôneo. Eu devo sim trazer o esclarecimento de voltarmos o nosso olhar para a obediência à palavra do Senhor, e a partir da revelação do Senhor, eu reconhecer que Ele é Deus sobre os céus e sobre a terra. Se eu não o reconheço como Senhor, eu não posso dar a Ele a devida glória. Mas alguns estão, de certa forma, articulando esses movimentos, essas altas performances, uma liturgia cansativa. Diga para o da esquerda, da direita: levanta a mão, abaixa a mão, fica de pé, senta. É uma alta performance cansativa, quando a alma está desapegada da expressão verdadeira. Mas eu quero que você esta noite reúna todas as suas forças, que você olhe para os céus e seja grato pela vida, reconhecer que Deus é Senhor e você é criatura das suas mãos. Eu quero que você volte o seu pensamento às profundezas da sua alma e sacie esta noite desta presença. Mais do que isto, erga a tua voz aos céus e reconheça que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor em toda a face da terra. Então o texto diz: dai ao Senhor, tributai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, os anjos. Dai ao Senhor glória e força. Glorifique a Ele, porque Ele é todo poderoso. Glorifique a Ele, porque a força está nele. A minha força é pequena, mas a dele é plena. Ele é todo poderoso, onipotente. Todo o poder está nas suas mãos. Glorifique a Ele, porque Ele tem todo o poder. Eu vou de novo dizer: glorifique a Ele, porque Ele tem todo o poder sobre a face da terra. Glorifique a sua glória, a manifestação do seu poder pleno. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque um dos atributos comunicáveis de Deus se deu a partir do seu nome. Glorifique ao Senhor pelo seu nome. O seu nome é santo. Adorai a Ele na beleza da sua santidade. Ele é santo. Glorifica a Ele porque Ele tem todo o poder. Glorifica a Ele pela majestica glória que se revela. Glorifique a Ele porque Ele é santo. Há um distanciamento entre o Criador e a criatura.
Apesar de nós sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor, o pecado deturpou esta essência. Então, pastor, eu não posso me aproximar de Deus. Isto é uma verdade. O pecado nos afastou do Senhor. Mas todas as vezes que eu obedeço a sua palavra e me aproximo dele, eu me afasto do pecado e estou próximo à sua santidade. Preste atenção. Todas as vezes que eu obedeço a lei do Senhor e me afasto das práticas pecaminosas, eu vou para o bem, para perto do Senhor e me envolvo com a sua santidade. Relacionar-me com a santidade do Senhor é se relacionar com a beleza da sua presença entre nós. O salmista vai nos dizer de que devemos tributar ao Senhor porque Ele é santo. E somente é outorgado, somente é autorizado fazer isto aquele que se desvia do mal, do pecado e se aproxima do Senhor. A santidade não é para qualquer um. A prática de santidade não é ofertada para qualquer um. Primeiro, o Senhor escolheu aqueles a quem Ele ama. O Senhor enxertou na vida espiritual a quem Ele quer bem. O Senhor nos amou, o Senhor se relaciona, o Senhor nos escolhe. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para que vades, dê fruto e o nosso fruto permaneça. E como resultado desta frutificação, haja louvor ao nome do Senhor. Eu quero que você entenda que se por inteligência você optou por estar aqui esta noite prestando culto, é porque você entende que o amor lhe foi revelado, é porque você entende que você é filho de Deus, e você está no lugar certo, na hora certa, para renovar o pacto de fidelidade à santidade ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor porque esta noite esta igreja compreende de que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo e reina sobre todos nós. Já que a voz do Senhor se torna tão poderosa em uma manifestação, o salmista diz: a voz do Senhor pode ser ouvida, ela é majestosa, ela é imperiosa. A voz do Senhor se ouve sobre as águas. A voz do Senhor é como a glória que se troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. O barulho das águas, o trovão, para Davi é a voz do Senhor. Para alguns que não se relacionam, não é a voz do Senhor. Mas Davi está dizendo, esta voz imperiosa, majestosa, que rege a natureza, esses trovões são Deus. A voz do Senhor, que é imperiosa em majestade, pode ser ouvida. Preste atenção. Do lado de fora um trovão, mas dentro uma voz. Do lado de fora estrondos. Mas quando foi acessar os códigos da alma de Davi, se tornou voz. Ah, como isso mexe comigo. Do lado de fora uma tempestade, mas dentro um silêncio. Do lado de fora um desarranjo, do lado de dentro uma calmaria. Do lado de fora uma tempestade, mas a leitura que o Espírito permitiu entrar é uma voz silenciosa. Diz: Deus está falando, Ele está trovejando, e isto é para chamar a nossa atenção. A presença de Deus gera um ambiente imperioso. Quando Deus chega, tudo fica nobre. Quando Deus chega, tudo fica majestoso. Quando Deus chega, o império desce sobre a terra. A sua voz está sobre as muitas águas. Guarda isto, Deus rege a natureza. E o salmista diz: a voz do Senhor, ela é poderosa, ela é cheia de majestade, ela é irresistível. Ninguém fica intacto quando Deus fala. Ninguém permanece a mesma pessoa. Quando Deus fala, fisionomias se desconfiguram.
Quando Deus fala, se percebe o alto relevo da epiderme, o levantar da mão espontâneo. Quando Deus fala, os gestos do nosso corpo entram em movimento. Aonde está a voz de Deus, é impossível permanecermos da mesma forma. Quando Deus fala, esta voz poderosa faz as pessoas se renderem. Esta voz é irresistível. Esta voz quebra as dimensões de segurança humana e nos faz nos render. Já que esta voz é irresistível, subentende que os anjos se rendem a ela, os homens se prostram a ela, nem a morte permanece a mesma, mas já cheira mal. Mas ele não está perguntando se cheira mal, ele mandou remover a pedra. Ele diz: ô Lázaro, sai para fora. É a vida que está falando. É uma voz poderosa sobre a morte. Quando Deus fala, a morte cessa, o choro cessa, a noite finda, a alegria vem pela manhã, porque a voz é imperiosa. Eu preciso te alertar esta noite, esta voz está aqui. Eu preciso dizer que Deus está falando neste santuário. Hoje é um dia de triunfo e de vitória. A voz chegou neste santuário, e o Deus que está falando, Ele está estabelecendo o governo sobre você. Esta voz produz, além de um ambiente irresistível, essa voz produz efeitos. Verso de número 5 a seguir: a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. E mais, Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e a Sirion como um filhote de boi selvagem. O Líbano, que carrega nas suas árvores cedros tão firmes. O Líbano, que produzem árvores tão firmes, que os nós destas árvores, nenhum serrote consegue desfazê-los. Foi construções utilizadas para erguerem palácios. São árvores firmes. O cedro do Líbano, nem o vento o arranca. Mas quando a voz de Deus chega, não há império que fique de pé. Quando a voz de Deus chega, Ele vai no nó do cedro e despedaça. Quando a voz de Deus chega, a dureza do coração se desmonta. Quando a voz de Deus chega, não há ambiente que não se resista a ela. Quando a voz de Deus chega, o coração de pedra é transformado num coração de carne. O texto é especial porque ele diz: a voz quebra o cedro do Líbano. Não há um lugar rígido que a voz não entre e modifique. Eu estou dizendo que Deus está operando a partir da sua voz. Deus está entrando em lugares rígidos. Deus está removendo a dureza do coração. Eu estou ministrando a alguém esta noite: a salvação bate à porta da tua casa. Deus foi lá com uma voz poderosa, quebrou o jugo e diz: haverá libertação através da minha voz. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar como um bezerro, Sirion como um filhote de boi selvagem. Fala da presença do Senhor, que fez o monte, que fez Hermon saltar. Moisés está no monte, recebendo a lei do Senhor, e de repente o povo está embaixo no pé do monte, a glória sendo revelada, e o povo fica estarrecido, porque o monte começa a se movimentar. E alguém para e diz assim: o que está ocorrendo lá em cima?
Moisés precisa descer com um véu na sua face, porque a presença do Senhor transtorna os ambientes. Esse não é um lugar para você ditar liturgia. Você vem com uma programação, Deus interfere nela. Você pensa, eu vou primeiro dizer aleluia, depois eu vou dizer glória a Deus. Não vou mudar o meu ritmo, não, aqui não é assim. Aqui você mistura a glória a Deus com aleluia, articula, gesticula, seja espontâneo. Este lugar não é um lugar para engessar a espiritualidade, não. Esse é o lugar que a presença viva de Deus circula entre nós. Quem veio para expressar não está preocupado com a direita, da esquerda. Veio aqui para dizer que a vida de Deus é necessária para a sua expressão de culto. Ah, meu Deus, permita-me concluir. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. E como este verso mexe comigo. Eu não consigo pregar por pregar, irmãos. Eu posso estudar a Bíblia de uma ponta a outra, mas eu preciso ir à oração e dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Fala com o teu povo. Se o sopro do Espírito não passar por este livro, não se apropriar da minha boca, eu não quero pregar. Eu não quero ser um mecanicista. Eu não quero cantar por cantar, pregar por pregar, não. A voz do Senhor precisa me tocar. Deus precisa aquecer o meu coração. Deus precisa fazer valer uma vez mais a sua voz aquecida em nosso interior. Se esta noite, enquanto ministro, de forma tão simples, o teu coração é aquecido por um sentimento de que Deus está falando, não espere muito, não engesse muito. É Deus soprando, é Deus separando labaredas, é Deus pegando do altar e colocando dentro do teu coração a sua voz. Vai para casa, mas vai feliz, a voz de Deus está dentro de você. Vai para casa, mas vai cheio, Deus está falando esta noite. Vai, mas vai com o coração aceso, a vida de Deus está em você. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Um lugar sem ermo, sem rota, sem GPS. Falamos ontem, o Senhor nos guiará continuamente. A partir de hoje, Deus está dizendo: eu vou na tua frente, eu vou mudar o teu ritmo, eu vou mudar, você vai parar de pegar atalhos. Eu não vou querer mais essas fugas, essas rotas. Você dizer que não vem no culto porque teve uma outra programação. Colocar justificativas, para o homem você pode trazer, para Deus não. Para o homem você pode colocar empecilhos, para Deus não. A sua alma sabe o quanto você pode estar na presença do Senhor. Deus está dizendo a você que Ele vai te encontrar no teu caminho. Olha para mim. Se necessário for, Deus vai fazer culto no teu ambiente empresarial. Se necessário for, Deus vai mexer na sua rotina. Deus está dizendo: eu te escolhi, não me afaste de ti. Deus está dizendo: eu vou interferir na sua rotina. Os céus vai descer e vai prestar culto com você. Eu estou dizendo que Deus tem pressa em tratar de você, em curar você, em mudar a sua vida. Para de colocar Deus em segundo plano, para de colocar Deus em segunda escala. Deus está dizendo: eu quero ser prioridade na sua vida, eu vou reger você. Oh meu Deus, Deus vai fazer um caminho no deserto. Então, está pronto para receber a promessa? Eu vou para o verso 9. A voz do Senhor faz parir as corças e desnudas as brenhas. Que verso tremendo. A parte A do verso 9 é no mínimo encantador, porque a voz do Senhor faz parir as corças. Ela desnuda as brenhas. A presença de Deus é tão poderosa que até quem está grávido
da promessa, dos processos naturais, não suporta no seu físico uma gestação progressiva. Em outras palavras, Deus está inaugurando uma maternidade espiritual. E Deus está dizendo assim: só porque você obedeceu a minha voz, o que eu falei que iria fazer aqui, eu vou antecipar. Eu vou fazer antes do tempo. Eu vou fazer você entrar na minha maternidade, vai nascer prematuro. Para alguns, para Deus nasceu no tempo dele. Deus está dizendo: eu vou antecipar fatos para você. Oh meu Deus. Sabe como é que é ouvir a voz do Senhor? Segundo, e eu vou me aventurar aqui na expressão, a mulher, quando está perto de dar à luz, está no ápice da luz, ela tem entre 60 a 66 contrações seguidas. Eu fico pensando, quando essa voz chega em nós, e chega o tempo das coisas acontecerem, essas contorções que a gente vai tendo, a fisionomia muda. Você sabe que é chegado o tempo. Deus está dizendo: eu estou falando com você. Chega. Eu abri a maternidade e diz: é hoje. O que eu tenho para você nasce hoje. O que eu vou fazer na tua vida começa hoje. O que eu tenho para você se inicia hoje. Hoje você vai nascer de novo. Hoje Deus está dizendo: se renda à minha voz, porque eu vou antecipar processos. Para de dizer que precisa passar por uma ritualidade. Não, Deus está dizendo: eu mudei as estações, eu mudei os tempos, a minha voz chegou. Você vai aprender a viver as minhas promessas antes do tempo. O resultado disso tudo é que Deus pedagogicamente, estou terminando, está nos levando forçadamente a um lugar que Ele nos encontra. Parece que não, olha para mim. Mas Deus te encontrou no norte, no meio de uma tempestade, e fez rapidamente você se arrumar e chegar no templo. Deus te encontrou no meio de uma crise e te apertou, e você saiu correndo e foi para o templo. Eu quero entender que você não precisa de uma circunstância para estar aqui. Eu quero entender que você não precisa de uma adversidade para se render ao Senhor. Eu estou dizendo que mesmo assim, se você se torna alguém relutante à presença e à voz do Senhor, eu preciso dizer que o tempo de Deus chegou sobre a sua vida. E Deus criou um caminho para te levar até o seu santuário. Sabe o que acontece aqui? Esse é o lugar que as promessas de Deus se cumprem. Esse é o lugar que Deus fala e a gente ouve a sua voz. Esse é um lugar inegociável. Esse é o lugar em que todos os caminhos convergem para Ele. Eu não posso substituir este lugar por um outro programa de final de semana, não. Este é o lugar que a gente se reúne, todos que estão aqui glorificam o nome do Senhor. Este é o lugar em que a língua não fica muda. Esse é o lugar que a gente glorifica o Senhor. Este é o lugar de exercício de espiritualidade. Esse é o lugar que você abre a boca e glorifica o nome do Senhor. Todos que estão aqui glorifiquem ao nome do Senhor, porque esse é o lugar da sua presença entre nós. No seu templo todos dizem glória. Pastor, eu precisei de uma tempestade para vir para cá. Mas que bom que você veio. Se você veio sem tempestade, parabéns pela sua inteligência espiritual. Mas eu estou dizendo que a despeito de qualquer que seja o caminho, ele não foi teu. Ele não foi humano. Ele foi do Senhor. Foi Deus que criou os processos para te trazer aqui. Esta prova não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor. Prova não mata crente, prova fortalece caráter de quem é fiel ao Senhor.
Recebe a graça esta noite, porque hoje começa um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Eu estou dizendo, debaixo da autoridade dos céus, hoje Deus está abrindo a maternidade. Vai haver novo nascimento, vai haver transformação. Recebe a vida de Deus, seja curado pelo Espírito Santo. Olha para mim, quando eu estou no templo, Deus resolve as questões do lado de fora. Quem me ouve? Quando eu estou no templo, Deus vai e se assenta sobre o dilúvio. Quando eu estou no templo, quando eu estou adorando aqui, Ele está trabalhando à distância. Eu estou prestando culto, Ele está cuidando de coisas que você não consegue resolver. Você está aqui, Ele está trabalhando ao teu benefício. Eu estou dizendo, enquanto você glorifica, que Deus está agindo à distância, em teu mérito. Oh meu Deus, o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Olha para mim, mas Ele não sentou por sentar, Ele sentou para reinar, e reinar perpetuamente. Ou seja, Deus está reorganizando o caos do passado, trazendo respostas no presente e te dando segurança para o futuro. Deus está dizendo, a partir de hoje, se renda a mim e deixa eu governar a sua vida, deixa eu reger sobre você. A partir de hoje eu serei rei sobre você, perpetuamente. Não negocie esse posto, ei meu irmão, não negocie, deixa Ele governar. Mas fica de pé, por favor, me permita, pastor. Fique de pé, por favor. Com muito respeito. Com muito respeito. Escolha alguém próximo a você. Traz para perto. E diz, ouviu Deus falar com você esta noite? Ele está dizendo que a tua vida está debaixo da mão dEle, do governo dEle. Deus reina. A partir de hoje Ele vai reinar tão perfeitamente. A partir de hoje Ele vai governar tão perpetuamente. Eu, enquanto concluo, já lanço o convite esta noite a alguém aqui, que a sua vida estava tão distante da presença de Deus, e você veio aqui. Você ouviu a voz do Senhor falar no teu coração, e você entende que hoje, de uma forma inegociável, você precisa voltar e se render. Esta noite eu estou te convidando a se prostrar diante dos pés de Jesus. Quem sabe você estava distante, se desviando-se, mas Deus marcou essa noite para encontrar com você. Esta noite a tua rota é mudada. Deus está dizendo, eu estou de braços abertos. Se alguém esta noite quer se decidir por Jesus, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu não vou me insistir muito, porque Deus já falou ao teu coração. Mas quem sabe você se desviou, titubeou, andou por lugares escorregadiços, mas está aqui esta noite dizendo, Senhor, me agracia com a sua presença, e quer fazer pacto com Deus. Saia também do teu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Venha. A voz de Deus está aqui. Cadê um irmão como esse irmão? A voz de Deus, olha para mim, casal, olha para mim, olha para cá, ó, olha para cá, irmãos, olha para cá. A voz de Deus toca. Olha para mim. O que você está sentindo é a presença, é a voz. Não pediu para Ele falar? Olha para mim. Não pediu para Ele falar? E Ele falou com você hoje. Então eu estou dizendo que o que está ocorrendo dentro de você é uma cura espiritual. Nunca mais você voltará ao caminho que você estava.
Ou tem um anjo na tua frente dizendo: eu guardei, eu guardei, eu guardei, eu guardei. Está entendendo aonde é o lugar? Está entendendo bem? Dá para decidir para nunca mais sair? Está me entendendo ou não? Tem mais alguém e eu não preciso insistir. Tem mais alguém e eu não preciso insistir. Para de se debater em cima, aqui embaixo. Sai, já era para você estar aqui. Deus falou com você, você precisa entender que é Ele que está falando. Para de negociar o sagrado. Ele está te chamando hoje. Saia com pressa e venha fazer pacto. Eu vou te esperar por alguns minutos. Coloca a mão no ombro desse irmão, por favor. E diz: no seu templo, diga: no seu templo, todos dizem glória. Diga: aprendeu a lição? Vamos colocar em prática? Nesse lugar todos dizem. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. Mas hoje é o nosso dia, meu irmão. Ô minha irmã, ô igreja, dia de Toledo, hoje é o dia do Senhor sobre a nossa vida. Hoje o Senhor nos dá força. Ô glória, então coloca a mão, movimenta esse irmão, diz: recebe a força. Hoje o Senhor te dá força. A presença do Senhor é um lugar de renovo espiritual. Recebe a força de Deus. Recebe a força do Senhor. Recebe força, vigor espiritual. Deus te dá força. Segundo, o Senhor nos abençoa. Então, por favor, coloque a mão e diz: o Senhor te abençoe. Diga: saia daqui abençoado pelo Senhor. Hoje Deus te deu força. Diga amém. O Senhor te deu força. Mas mais do que dar força, Deus te abençoou esta noite. Saia daqui abençoado pelo Senhor. Saia daqui debaixo das copiosas bênçãos de Deus. Ou então diga para o teu irmão: Deus te abençoou hoje. Você será uma bênção, porque Deus te abençoou. Sim. Conclua esta ministração. Coloque a mão ao ombro e diz: a partir de hoje, recebe a paz, porque o Senhor te dá paz. O Senhor te dá paz. Vai em paz, o Senhor te dá paz. O Senhor te dá força. O Senhor te abençoa. Mas o Senhor também te dá paz. Recebe a paz. Recebe a paz esta noite. Recebe paz, paz, paz no teu espírito. Recebe paz, por favor. Uricalamaya. Uricalamaya ratuni mahayale surya. Recebe a paz, a paz, a paz. Uria mayalaya rekichoria. Turi hemiana mayaya rakutehemiai. Urikalimi churide hemaya soribide kayalaya. Neriba suries. Permita-me orar com vocês. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos meus irmãos, por essas vidas que estão diante do teu altar.
Eu quero te ouvir por esta igreja, a quem acolhe a tua voz esta noite. Traz um novo tempo aqui. Esse slogan não foi dado pelo homem, de que esta igreja está em movimento. Não, não, não. Foi o Senhor que deu, porque o Senhor diz a mim que está no meio deste povo. E se o Senhor está no meio do povo, a gente não pode andar, nós não podemos andar do nosso jeito. Muda o ritmo aqui. Traz com pressa uma outra velocidade. Faz coisas grandes aqui. Faz um estrondo aqui. Começa no meio dos músicos. Ergue um grande departamento de estrondo musical. Faz assim para a glória do teu nome. Entra no meio desta juventude, dos adolescentes desta igreja. Muda a força, muda a mente, muda a velocidade. Faz algo tremendo e poderoso. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, em gerar unidade para o teu tempo neste santuário. Traz cobertura espiritual sobre esta casa. Para glória e louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Se você recebe esta palavra de pé, dê um abraço neste irmão e diz: hoje o Senhor sela a sua voz sobre nós. Diga: saia daqui de posse da bênção, pois o Senhor falou, o Senhor disse, Ele irá cumprir. Você pode glorificar, ter mais uma vida chorando aqui. Você pode glorificar, ter mais uma vida debaixo de prantos aqui. Eu sei, o Senhor falou comigo, fique aqui. Falou que tinha mais. Quando a voz de Deus chega, ninguém fica de pé. Quando a voz de Deus chega, a gente se rende. Se esta igreja entende que Deus está aqui, levanta a voz para glorificar. Se entende que isto é poder de Deus, glorifique a Ele.